Também já falamos um pouco sobre essa questão, né, dos custos a curto prazo, mas vamos revisá-la rapidamente e depois a gente vai fazer os gráficos em que essa questão pede e analisar também essas questões, ok? Vamos lá. O que é produtividade média? Produtividade média é o meu produto total dividido por N, nesse caso aí, ok? Então o que a gente vai ter, por exemplo, aqui 100 dividido por 1, o resultado vai ser o quê? 100. 300 dividido por 2, 150. Percebam que é esse daqui, ó, por esse. É aqui agora esse por esse. Que, se eu não me engano, vai dar 233. Ok? E aí depois você vai ter o quê? 1000 dividido por 4, que é igual a 250. E assim sucessivamente você vai preenchendo, ok? Aqui na produtividade marginal a gente sabe que sempre vai ser um tracinho esse primeiro, porque não vai ter o inicial, né? Só vai ter aí o valor final. Mas a partir do segundo ponto a gente já consegue. No caso da produtividade marginal, a fórmula é essa daqui, ó, que eu coloquei ao lado, essa que eu coloquei uma setinha agora, em que você vai ter variação do produto total dividido pela variação de N. Então, qual é a minha variação do produto total? Vai ser aí, ó, 300, que é no caso final, menos inicial, que é 100, esse e esse, tá, galera? Você vai pegar e você vai dividir por 2 menos 1, que é esse com esse. Beleza? Então, você vai ter 300 menos 100, 200, que dividido por 1 vai ser 200. Então, nesse caso aqui, a gente vai ter 200. Percebam que N sempre está variando de 1 em 1, então nesse caso aí sempre vai ser a divisão por 1. Então, você pode, nesse caso, para facilitar, só pegar o final menos inicial do produto total, ok? Eu tô com a voz um pouco congestionada, eu peço desculpa se estiver travando às vezes por isso. Então aqui você vai ter 700 menos 300, que é igual a 400, ok? Para esse ponto aqui. E assim sucessivamente você vai preenchendo. Vamos fazer só esse. Você vai fazer 1000 menos 700, no caso aqui, final menos inicial, que vai ser... Aí você também faz final menos inicial desse daqui. No caso vai ser final menos inicial 1000 menos 700 dividido por 4 menos 3. Então vai ser 300 dividido por 1, que vai dar igual a 300. Certo? E assim sucessivamente. Custo variável médio, que é... Coloquei aqui também, ó, apontando com a setinha agora. Esse daqui. Então você vai ter... Isso era um V, viu, galera? Você vai ter o custo total dividido por N. Então, você tem o seu custo total aqui, 300, você vai dividir por N, que é esse daqui. Então, vai ser 300... Por N não, desculpem. Por PTN. Ok. Desconsiderem, você vai pegar custo variável total, 300, dividir por produto total, certo? Então, você vai ter 300 dividido por 100, que vai ser aqui igual a 3. Aí, no caso aqui, você vai pegar 600, dividir por 300, 2. 900, dividir por 700, 1,29. E assim sucessivamente, ok? Mas aqui, ó, corrijam. É custo total, ou custo variável total, dividido por produto total de N aí nesse caso. Ok? Esse que eu acabei de circular ali em cima. Então, vocês vão fazendo aí, ok? A gente também já comentou sobre essa questão e vamos para essa parte que foi a parte que a gente se perdeu um pouquinho. Custo marginal, que vai ser? Vai ser a variação do custo variável total, então a variação desse daqui, dividido pela variação do produto total, ok? Então a gente vai ter o quê? Nesse primeiro um traço, né? Porque não tem inicial. No segundo caso a gente vai pegar 600 menos 300. Aqui tá vendo, ó, 600 e 300.
E eu vou dividir por produto total. Nesse caso aqui vai ser 300, aqui menos 100. Certo? Então a gente vai ter em cima o quê? 300 dividido por 200. Que no caso aí é a mesma coisa que 3 dividido por 2. E a gente vai ter 1,5, certo? Para esse segundo ponto, o que é que a gente faz? A gente vai pegar o 900. Vou usar outra cor aqui para vocês conseguirem distinguir essa parte que eu estou fazendo. Vamos usar um azul. Aqui, ó, você vai pegar agora 900, que é o final, fazer aqui embaixo, ó, de azul, menos 600, dividido por variação do produto total. Então, você vai ter 700 menos 300. Final menos inicial, lembrem sempre. Aí a gente vai ter aí 300, eu vou fazer aqui do outro lado, porque eu tô sem espaço. Você vai ter 300 dividido por 400. Que é a mesma coisa que 3/4. Então vai ser igual a 0,75. Ok? E assim sucessivamente você vai fazendo aí, final menos inicial. Fazer só mais esse, tá? Seria 1.200 menos 900, não é isso? Isso. Dividido por 1.000 aqui, ó, menos 700. Então, você vai ter 300 dividido por 300, que dá igual a 1. Ok? E aí você preenche a tabela. Sobre os gráficos, né, que a letra B e a letra C. Isso a gente ainda não comentou. Mas ela pede a questão, né, que a gente trace um gráfico, ou seja, um par de eixos para custo médio e para custo marginal, que é esse da letra B. E na letra C ela vai pedir um para produto médio, produtividade média no caso, né? E produtividade marginal. Então o que é que a gente vai ter aí? A gente vai ter que fazer um par de eixos com essas informações na vertical e com o produto total na horizontal. É interessante que vocês coloquem os números e relacionem os pontos. Eu não coloquei aqui só porque eu queria ilustrar mais ou menos como é que vai ser feito para vocês os formatos, né? Percebam que o custo ele tem um formato mais assim, enquanto a produtividade, né, ele vai ter um formato contrário, como se fosse um U de cabeça para baixo, ok? Mas é interessante que vocês coloquem, por exemplo, quando o custo foi 3 e relacionem em que momento da produção ele foi 3. Isso daqui, eu não sei se é esses pontos que correspondem, viu? Só estou colocando como exemplo. Em que ponto ele foi 1, em que ponto ele foi 0,75... se houve, em que ponto ele foi 2, e assim sucessivamente, e depois vocês ligam os pontos e constroem essas curvas, ok? Na letra C é a mesma coisa, você vai traçar. Nesse caso aqui, ó, a gente tem o quê? Esse vermelhinho aqui é o meu custo marginal, e aqui é o meu custo médio, ok? Nesse segundo aí, a gente tem também a mesma coisa, a gente vai ter aqui o custo marginal, que ele ou a produtividade marginal, que em algum momento ela se torna negativa, e a produtividade média aqui também. E é interessante que vocês façam a mesma coisa, coloquem aqui os valores e tentem relacionar, ok? Essas últimas questões vão ser questões um pouco de análise, né? Então ela vai pedir para relacionar as curvas de produtividade média e de custo variável médio, né? E aí o que é que elas demonstram, essas curvas? Elas demonstram, em média, como o próprio nome diz, o quanto que eu tenho de produção média e o quanto que eu tenho de custo médio. Então você vai colocar isso daí, qual a relação entre essas duas, ok? Na letra E, ela vai pedir o quê? Para você relacionar custo marginal e produtividade marginal. Então a gente vai ter
Quando a gente fala em marginal, a gente vai falar de variação, né? Lembram do final menos inicial? Então a gente vai falar que é o quanto variou na produção e no custo. Se vocês perceberem, quando a gente tem um custo marginal aumentando, a gente tem uma produtividade marginal diminuindo. É uma relação inversa. E quando o meu custo marginal ele diminui, que é esse primeiro momento aí, a minha produtividade marginal ela está subindo. Então é interessante que vocês também façam essa análise de que há uma relação inversa entre esses dois, ok? Na letra F, o que a questão vai nos pedir? Ela vai pedir para dividir os estágios de produção, que foi isso que eu fiz aí, ok? Nesse primeiro momento, né? Esse estágio de produção ele vai ser definido pela minha produtividade marginal. Então, nesse primeiro momento, o que ela está fazendo? Ela está aumentando, ela vai de 200 para 400, né? Então, ela aumenta. No segundo momento, no segundo estágio, ela começa a decair, só que ainda de forma positiva. E no terceiro, ela se torna negativa. E ela pede também para a gente analisar qual é o melhor nível de produção para esse empresário. O melhor nível de produção para o empresário vai ser sempre no estágio 2, que é o momento que, apesar da minha produtividade marginal estar caindo, ela ainda é positiva, e a minha produtividade total, meu produto total, ele vai ter ainda aí alguns acréscimos, né? Então é o momento, o melhor nível de produção para o empresário vai ser nesse segundo estágio, ok?